Estado laico, Estado laicista, Estado ateu. Vamos ver a diferença sobre eles e dialogar um pouquinho como deve ser a relação entre Estado e religião. É cada vez mais comum a discussão se o nosso Estado ele é laico ou não, se ele deve ser laicista ou não e se até ele deve ser ateu. Bom, o que a Igreja fala sobre isso? É um dado concreto que a Igreja Católica defende de forma enfática a necessidade dos Estados serem laicos. Como você sabe, durante uma boa parte da história da humanidade, em muitos países, religião e Estado estiveram intimamente relacionadas, uma sendo muitas vezes a outra. E isso trouxe muitas repercussões negativas para a Igreja, para o Estado, para o conjunto da sociedade. Claro, muitos avanços também. Isso é um assunto para um outro episódio. Mas a Igreja Católica, de muito tempo para cá, tem deixado muito claro que o Estado deve sim ser laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico é aquele que faz uma distinção clara entre a esfera pública e a esfera religiosa. Faz uma distinção clara entre os interesses da Igreja e os interesses do Estado. Porém, um Estado laico é aquele que promove a participação, promove a voz do conjunto das religiões e não somente de uma religião ou a negação de uma religião, o que seria um Estado laicista. Portanto, o Estado laico, dito de uma forma simples, é um Estado que sim, distingue os papéis da religião e do Estado, porém, beneficia e promove o conjunto das religiões, colocando moralmente a sua visão sobre o mundo. Atenção, o Estado deve promover o conjunto das religiões e não somente de uma religião. Todas as religiões devem estar representadas dentro de uma sociedade, mas ao mesmo tempo, cada uma dessas religiões deve ter o direito de apresentar a sua lógica moral para essa sociedade. Não significa que a religião deve diretamente determinar os caminhos do Estado, mas a religião deve, através dos seus fiéis, propor uma moral para esse conjunto da sociedade, para que esse conjunto da sociedade, avaliando as várias vozes dentro dessa sociedade, escolha o melhor caminho. Um exemplo de que a Igreja promove o Estado laico e promove, inclusive, a justa diferenciação da esfera pública e da esfera religiosa é que a Igreja Católica não permite que os padres e os bispos se candidatem através de partidos a um órgão público. Por quê? Porque a Igreja Católica sabe que um padre e um bispo têm uma repercussão direta e quase muitas vezes determina o pensamento de um leigo. Por isso é que a Igreja não permite que padres e bispos se candidatem, mas não somente permite, estimula os leigos, cidadãos como todos os outros, imbuídos da moral do Evangelho, a praticarem na política aquilo em que eles acreditam. Ao mesmo tempo, bispos e padres não podem determinar em quem os católicos vão votar. Os bispos e os padres não podem dizer vote nesse candidato em detrimento de outro. Por quê? Porque a Igreja Católica, isso é um valor da Igreja Católica. A Igreja Católica entende claramente que deve ser assegurado o direito à liberdade de consciência e de manifestação de todos os seus leigos. Vejam, todos os leigos católicos são cidadãos como todos os outros cidadãos. Assim como todos os cidadãos têm liberdade de opinião, os leigos católicos, os cidadãos católicos também têm esse direito reconhecido pela própria Igreja. Então a Igreja Católica não candidata bispos e padres a cargos públicos e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica não determina em quem os leigos católicos vão votar. O que a Igreja Católica faz então? A Igreja Católica propõe uma moral cívica. A Igreja Católica propõe uma forma de pensar a política. Isso sim, ela faz. E é direito que ela faça, como qualquer instituição social. E os cidadãos livremente, sendo católicos ou não, escutem ou não essa voz para que eles façam a sua escolha. O que é contrário disso é o Estado laicista. O Estado laicista é aquele que não reconhece a importância do conjunto das religiões promovendo o debate numa sociedade. É quando o Estado exclui a participação das religiões dentro daquilo que seria convencionado como moral pública. Porque é um direito das religiões, como qualquer instituição social, apresentar sua visão de mundo para que essa sociedade escolha se essa visão de mundo deve ser colocada em prática ou não. Diferente também de um
Estado ateu. Um Estado ateu é aquele que nega de qualquer forma a possibilidade de Deus existir e não somente. Que Deus deve ser varrido, excluído em suas várias concepções de uma sociedade. Resumindo então, existe o Estado laico, o Estado laicista, o Estado ateu. O Estado ateu, como nós dissemos, é aquele que exclui a possibilidade da religião, exclui completamente e até persegue a religião. O Estado laicista é aquele que impede o conjunto das religiões apresentar sua visão sobre a sociedade. E o Estado laico, aquele que é o ideal e é defendido pela maior parte dos países do mundo, é aquele em que o Estado não somente atura, tolera, mas promove o debate das religiões, do conjunto das religiões, permitindo, obviamente, como outras instituições, que essas religiões apresentem a sua proposta de mundo para que a sociedade livremente, não determinada pela religião, mas sim influenciada pelo conjunto de atores sociais, repercuta, debata e escolha o melhor caminho. É salutar que em todas as sociedades o Estado seja laico. Nós já tivemos experiências em que o Estado quis excluir todas as religiões da sociedade. E nós já tivemos exemplos de sociedades em que a religião determinava os rumos da sociedade. Esses dois caminhos não são benéficos. O caminho benéfico é aquele do meio, é aquele em que Estado e religiões, atenção, religiões, o Concílio Vaticano II demonstrou muito claramente que a Igreja Católica aprova o diálogo com outras religiões, é fazer, portanto, que o Estado, junto das religiões, congreguem unanimemente o pensamento de uma sociedade. Debata de forma coesa os princípios de uma sociedade, para que essa sociedade livremente escolha o seu melhor caminho.